Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós iremos ler do verso de 12 até o verso 34. 1 Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 34. Amém? Aqueles que encontraram, fique de pé. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, do verso 12 até o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Versículo 28. Quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Amém? Podemos assentar? Nós iremos continuar, o estudo desse capítulo. E o capítulo 15, ele fala justamente sobre a ressurreição. Qual é o papel da ressurreição na vida do crente? Por que nós devemos ter essa esperança, essa certeza da ressurreição? E o apóstolo Paulo, ele dedica um capítulo inteiro para tratar desse assunto. Então é um assunto muito importante para nós, não é algo banal, é algo muito importante. Paulo começa aqui no verso 12,
E ele pergunta aos irmãos: se nós pregamos a vocês que Cristo ressuscitou dos mortos, por que é que alguns de vocês estão dizendo que não há ressurreição? Né? O apóstolo Paulo, os seus companheiros pregavam a ressurreição de Cristo. E existiam irmãos ali naquela igreja que estavam dizendo que não existe a ressurreição dos mortos. Não existe. Não, isso aí é conversa. Né? Não existe a ressurreição, Cristo não ressuscitou. Enfim, coisas absurdas. No verso 12, Paulo vai falar isso. E aí do verso 12 até o verso 19, o apóstolo Paulo vai mostrar o perigo que é negar a ressurreição de Cristo. Se eu nego uma verdade bíblica, se eu nego uma coisa, né, a verdade do Evangelho, isso vai trazer consequências muito ruins para as nossas vidas. Os irmãos estarem negando a ressurreição parecia um absurdo, né? E era um absurdo realmente, pois é um ensinamento do próprio Deus de que a ressurreição existe. Paulo ensina que sem a ressurreição não há motivos algum para a fé, né, e para o sofrer, para o viver do crente. Se não há ressurreição dos mortos, a primeira implicação é que Cristo não ressuscitou. Portanto, a nossa fé seria vazia, a nossa pregação seria inútil. Por quê? Porque nós pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu, foi crucificado e foi sepultado, e no terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou. E se não tivesse ressuscitado, do que adiantaria nós estar pregando aqui? Não faz sentido. Então o apóstolo Paulo diz que inútil seria a nossa pregação, vã, né, seria a pregação, e vã também seria a fé na pregação. Essa palavra inútil ou vã, ela traz a ideia de ser desprovida de qualquer sentido ou vantagem. Não teria vantagem alguma. Não teria vantagem alguma. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo, né, seria uma mentira. Seria que nem as outras religiões. Um conto de fadas, coisas bonitinhas, palavras bonitas, mas sem um fundo de verdade, né? Isso aconteceria se não houvesse a ressurreição de mortos, e Cristo não tivesse ressuscitado. E o texto continua dizendo, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque, versículo 15, né? Porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Além de não ter utilidade alguma, além de não ter, né, sentido algum, nós estaríamos pecando contra Deus. Sabe por quê? Porque estaríamos mentindo, dizendo que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Mas se não há ressurreição dos mortos, então Deus não ressuscitou Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 15. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Então nós estaríamos mentindo a respeito de Deus, né? Eu estava falando, Deus ressuscitou a Cristo, mas Cristo não ressuscitou. Então isso seria uma mentira. E o versículo 16, se os mortos não ressuscitam e nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, ele vai falar de novo, inútil é a nossa fé, né? Inútil é a nossa fé. E no verso ainda, no verso 17, ele diz, ainda estaríamos em pecado. Sabe por quê? Porque nós estaríamos mentindo a respeito de Deus. Mentir a respeito de Deus. Mentir é um pecado, né? Estaremos dando falso testemunho com relação a Deus. E as repetições na Bíblia, isso é algo muito importante, que as repetições na Bíblia têm a ver com ênfase, né?
As repetições da Bíblia têm a ver com ênfase, né? Paulo ele estava repetindo justamente para que eles entendessem as consequências que aqueles pensamentos errados traziam, né? Então ele fala mais uma vez: inútil seria a nossa fé, inútil seria a nossa pregação, né? E ainda estaríamos em pecado, pois estaríamos dando falso testemunho que Cristo ressuscitou. E ele vai trazer mais uma implicação se não houvesse ressurreição dos mortos. Aquelas pessoas que morreram crendo em Cristo Jesus, elas estariam o quê? Enganadas. Olha lá no verso 18: também os que dormiram em Cristo estão perdidos. A pessoa morreu crendo que Cristo ressuscitou, né? Ela morreu, se não houvesse ressurreição, ela morreu enganada, morreu em uma mentira. E aí no verso 19, Paulo diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, de todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Outras versões vai trazer que nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, né? Pois a vida do crente ela não é dissociada a um futuro. Nós cremos em Cristo Jesus e por isso nós cremos em um futuro, nós cremos no céu, no paraíso, não é verdade? E essas duas coisas, elas não podem ser desassociadas. Se a minha esperança em Cristo é somente para cá, para o aqui e agora, não tenho depois, a minha fé, de que adiantaria a minha fé? Né? O viver com Cristo, ele não pode ser dissociado com a esperança que este viver nos traz, né? Que é a eternidade de paz e alegria que nos aguarda. A vida eterna, ela é uma garantia de Cristo Jesus. Todos aqueles que creem realmente em Cristo têm a vida eterna, né? Tem a vida eterna, pode se alegrar. Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né? E quem viver e crê em mim não morrerá eternamente. Cristo Jesus diz isso. Então nós temos essa esperança, nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos essa esperança. Nós seríamos pessoas dignas de pena, dignas de compaixão. Irmãos, temos aplicações para as nossas vidas, né? Como eu falei, negar a ressurreição de Cristo Jesus é um absurdo. E Paulo trata isso como um absurdo. E ele mostra aqui para a gente como negar uma verdade bíblica traz consequências, né? Traz implicações muito grandes, né? Aqueles irmãos, eles estavam indo ao contrário, não era todo mundo da igreja, mas alguns irmãos estavam indo ao contrário daquilo que estava sendo pregado, do Evangelho de Cristo Jesus. Mas isso pode ser muito comum conosco, né? Você pode pensar: não, negar a salvação, negar a ressurreição é algo muito, muito sério. Mas às vezes nós ouvimos pregações, nós ouvimos textos e tal, que nos dizem para fazer uma coisa, né? A palavra de Deus nos diz exatamente o que fazer, nós vamos e fazemos o contrário. A palavra de Deus diz que nós devemos ser mansos, um exemplo, né? Pacíficos, pacificadores, devemos amar os nossos inimigos, né? E nós cremos nisso. Mas quando o inimigo surge, aquela pessoa surge lá na sua vida, que só quer te fazer o mal, que só quer puxar o teu tapete, qual é a nossa reação? Quando uma situação adversa surge, será que a gente lembra do texto que nos diz para a gente ser pacífico, para a gente ser manso,
Se o teu inimigo te cutuca, o que você vai fazer? Qual é a nossa reação? A maioria das vezes nós não agimos de acordo com a palavra de Deus, né? Precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Mesmo que nós, em nossas mentes, nós cremos nisso, cremos que devemos ser mansos e pacificadores, com a nossa atitude nós mostramos o contrário. Nós mostramos que não somos pacificadores, nós mostramos, né, outra coisa. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus, né? Nós precisamos colocar a palavra do Senhor no nosso dia a dia. As consequências de não entendermos as verdades de Deus são desastrosas. Por isso nós precisamos nos empenhar em conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, né? Porque senão nós iremos entender a Bíblia de maneira errada e nós iremos ser levados por falsos ensinamentos. Veja como essa simples afirmação, não há ressurreição de mortos, que aqueles irmãos estavam falando, ela é tão perigosa, ela é tão danosa para a vida da igreja. E a negação e o negar os outros ensinamentos bíblicos também trazem muitas implicações para as nossas vidas, né? Outra aplicação para nossas vidas é que precisamos, nos cultos de ensino, nos cultos em geral, né, ter atenção na palavra de Deus, acompanhar aquilo que está sendo dito, né? Acompanhe na Bíblia, não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe no texto aquilo que está sendo dito, né? Você venha preparado para aprender. Caso haja dúvida, anote a sua dúvida, pergunte a nós depois, né? Isso é muito importante porque faz parte do aprendizado. Nós precisamos nos preparar para vir ao culto do Senhor, nós precisamos nos preparar para aprender. Alguns domingos atrás eu falei que nós não assistimos o culto, né? Quando nós estamos cantando, nós não estamos assistindo uma apresentação do Ministério de Louvor, nós precisamos cantar também, nós estamos prestando um culto ao Senhor, né? Nós temos a letra para os irmãos cantarem também, mesmo que não conheçam a música, tem a letra para cantar, né? Então, o culto ele é prestado ao Senhor. O culto não é para mim, não é para você, o culto é para o Senhor. E no processo de aprender, né, nós somos ativos no aprender. Nós somos ativos no aprender. Se você não coloca a sua mente, não se concentra na hora da pregação, sua mente vai para outro lugar, né? E essa voz aqui, ela só vai embalar os seus pensamentos. Nós precisamos ser ativos no aprendizado da palavra de Deus, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos prestando um culto que louva e agrada ao nosso Deus, pois nós estamos com a nossa mente prestando atenção naquilo que está sendo dito, na palavra de Deus, e aprendendo da palavra de Deus, né? Peço para que o Senhor livre a sua mente das distrações e também para que o Senhor abra a sua mente para a verdade que foi ensinada, né? Prepare a sua mente, o seu coração para aprender da palavra do Senhor. Nós precisamos entender com a nossa mente, sentir com o nosso coração e colocar em prática com as nossas mãos aquilo que nós temos aprendido aqui na palavra do Senhor. O texto continua dizendo no verso 20, dizendo o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Então ele traz para a gente do verso 12 ao 19 a negação, né? As pessoas que estavam negando e as consequências terríveis de negar a ressurreição. E ele vai dizer: a ressurreição realmente existe, e Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ele vai falar que Cristo Jesus é a primícia dos que dormem, né? Eu não sei você, mas eu já tive muita
dúvida a respeito desse texto e também do texto lá em em Colossenses 1,18, que vai dizer que Cristo é a primícia dos que dormem. A gente já viu que os que dormem é um eufemismo, né, para a morte, que eles morreram. Ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Mas a gente lê a Bíblia e lê a palavra do Senhor, nós vamos ver que outras pessoas ressuscitaram antes de Cristo, não é verdade? No Antigo Testamento tem o filho de uma viúva que ele ressuscita. Jesus Cristo chamou duas pessoas, né, de volta à vida, Lázaro, né, e também teve aquela menina que morreu e Jesus Cristo ressuscitou. Então, por que a Bíblia está dizendo que Cristo Jesus é o primeiro dentre os mortos? Não é difícil de entender? Eu tinha essa dúvida, né? Mas acontece que essas pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, elas tornaram a morrer, né? Elas voltaram à vida, mas elas tornaram a morrer. Elas não estão vivas até hoje. E Cristo Jesus foi o único que ressuscitou e até hoje vive. Por isso ele é a primícia dos que dormem, né? Cristo Jesus, é quem abriu as portas da ressurreição, né? Da ressurreição eterna. E isso é algo muito importante de nós entendermos, né? Verso 21 vai dizer que, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, né? Todos serão vivificados. Nós morremos em Adão. Todos somos filhos de Adão. Adão, o primeiro homem, pecou e com o pecado veio a morte. Por isso a palavra de Deus diz que todos morreram. A morte veio por meio de um só homem, por meio de Adão. E Adão era o nosso representante, né? Adão era o representante da raça humana. Então aquilo que ele fez nos afeta até hoje, né? E vai continuar nos afetando até o fim do mundo, né? Então a morte veio por meio do pecado de Adão e Eva. Desde então todos os homens precisam trilhar o caminho, esse caminho da morte, né? Mas também a ressurreição veio por meio de um só homem, Cristo Jesus. E no verso 22, ele diz que todos morreram em Adão, e em Cristo todos serão vivificados. E algumas pessoas, elas podem até pensar o seguinte: todos serão salvos, né? Todos serão salvos. Aqui a palavra de Deus está dizendo que todos serão vivificados, isso é, tornarão a vida novamente. Mas será realmente isso que a palavra de Deus está dizendo? Não é todos literal, né? Não existe esse universalismo. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus serão vivificados. Olha o que diz lá no verso 23: mas cada um por sua vez, Cristo sendo o primeiro, e depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Cristo, o primeiro a ressurgir dos mortos, e depois os que pertencem a Cristo Jesus. Somente os crentes em Cristo Jesus terão essa segunda vida, né? Poderão ressuscitar para a vida eterna. Cristo Jesus, ele abriu as portas da ressurreição, sendo ele o primeiro a passar e abrindo o caminho para os seus filhos. E no verso 24, ele vai falar um pouco mais a respeito da ressurreição de Cristo, né, e do fim do tempo.
dos tempos. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E então, quando Cristo Jesus, o texto diz que depois virá o fim e Cristo estará reinando, Cristo hoje ele já reina, e ele está reinando, o seu reino cada dia mais é expandido e as pessoas são salvas por Cristo Jesus. Cristo está expandindo o seu reino através da igreja dele, À medida que cada pessoa vai se convertendo, vai conhecendo a Cristo Jesus, são libertas do domínio de Satanás, são tiradas do poder de Satanás, E Cristo Jesus está destruindo os principados e potestades. O verso 25 diz que é necessário que Cristo reine até que todos esses seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Cristo, ele já venceu a morte. Cristo já venceu a morte, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Mas a morte terá sua derrota definitiva no fim dos tempos. Abra lá comigo em Apocalipse 14. Apocalipse. Apocalipse 20, versículo 14, e ele diz: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então a morte ela já foi vencida, E ela terá a sua derrota definitiva no fim, quando ela for lançada no lago de fogo, juntamente com o inferno, Isso que a palavra do Senhor diz. Deus subordinou todas as coisas aos pés de Cristo Jesus, E isso exclui Deus, o próprio que subordinou todas essas coisas a Cristo. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, estiverem debaixo dos pés de Cristo Jesus, Ele entregará a Deus. É isso que diz no verso 28: quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. O que é que isso significa? Tudo em todos. É a ideia de todas as coisas sendo devolvidas a Deus, Sendo entregues a Deus, como toda a criação rendendo glória ao Deus Criador. Romanos 11, versículo 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então todas as coisas serão devolvidas a Deus, toda a glória será dada a Deus no fim dos tempos, Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar dessas verdades. Nós precisamos lembrar, conforme diz Lamentação 3:21, daquilo que nos traz esperança. Cristo ressuscitou, e isso nos traz esperança. Um dia nós também ressuscitaremos de uma vez por todas, e a morte não terá mais poder sobre nós. A morte não terá mais poder sobre os filhos de Deus. Nós iremos viver num lugar onde não existe choro, nem dor, nem morte, nem sofrimento, na glória eterna. Isso nos traz esperança, meus irmãos. Mesmo nos dias em que nós perdemos pessoas queridas, mesmo nos dias em que
tristeza bate, nós precisamos nos lembrar dessa verdade. Nós iremos viver com o Senhor, né? Nós iremos desfrutar da vida eterna com o nosso Deus. Nós não precisaremos mais nos despedir dos nossos parentes e amigos. Nós não precisaremos mais sofrer, né? Pois o céu é um lugar de alegria e de paz, né? E não tem sofrimento. E outra aplicação para as nossas vidas é que todas as coisas são para o Senhor, conforme o versículo 28. E o nosso viver, principalmente, né, ele deve ser voltado para o Senhor. Nós precisamos viver em novidade de vida, glorificando a Deus com o nosso viver, né? Pois assim nós iremos viver na eternidade. O texto continua do verso 29 ao 34, né, mostrando um pouco mais sobre a ressurreição. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Vale ressaltar aos irmãos que essa prática de o batismo pelos mortos não é uma prática bíblica, né? Existe alguma religião que batiza os mortos e que faz realmente o batismo dos mortos, mas a palavra do Senhor ela não traz embasamento para isso, para o batismo dos mortos ou o batismo pelos mortos. Os estudiosos, né, os teólogos, eles discutem como seria esse batismo pelos mortos. Talvez era uma pessoa que não deu tempo de se batizar, ela morreu, e outra pessoa iria se batizar por ela. Seria alguma prática parecida com isso, né? Mas o fato é que essas pessoas se batizavam pelos mortos porque elas acreditavam na ressurreição. Mas não é, não é uma prática da igreja. Nós não praticamos o batismo dos mortos e nem pelos mortos, né? Nós somos batizados como um sinal de uma nova vida em Cristo Jesus, né? Uma confirmação, um testemunho para as outras pessoas que nós nascemos de novo. E aí o versículo 31, versículo 30, Paulo vai dizer: também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, né? Se não há ressurreição dos mortos, por que Paulo passava o que passava? Por que tanta gente já sofreu? Por que tanta gente foi perseguida? Por que o apóstolo Paulo sofreu tanto, se não existe ressurreição dos mortos? Lá em 2 Coríntios 11, do verso, depois você dá uma lida, 2 Coríntios 11, do verso 23 ao 27, vai falar um pouco sobre as aflições do apóstolo Paulo. Vou só citar algumas, né? Foi encarcerado mais vezes, foi açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigo no mar, perigos dos falsos irmãos, né?
trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Isso são os exemplos do sofrimento de Paulo. E ele faz a pergunta: por que é que eu sofro tudo isso se não há ressurreição dos mortos? Por que é que eu sofreria todas essas coisas se Cristo Jesus não ressuscitou? E ele vai dizer: todos os dias eu enfrento a morte. E aí no verso 32 ele vai dizer assim: se foi por meras razões humanas que lutei contra as feras em Éfeso, que ganhei com isso? Que vantagem tem isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Essa é uma expressão que vem lá de Isaías 22, versículo 13: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E traz a ideia de uma vida que ela não tem uma expectativa do futuro, Acaba aqui. Se não tem ressurreição, se não existe uma vida após a morte, a gente vai aproveitar, tem que desfrutar das coisas que a vida dá. Comamos e bebamos, satisfaça os desejos do seu coração, porque é isso, acabou. Depois disso, acabou, É isso que ele está dizendo aqui, Comamos e bebamos, se não há ressurreição dos mortos, se os mortos não ressuscitam, nós não temos esperança, nós não temos expectativa. Então vamos aproveitar aqui, E o final do texto ele diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns que não têm conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. As más conversações, de alguns irmãos ali, que estavam dizendo: os mortos não ressuscitam, estavam contaminando outros irmãos, e esse falso ensinamento, essa falsa doutrina estava sendo disseminada na igreja. E por isso ele diz: não se deixem enganar, não se enganem, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E essas más conversações vinham justamente daquelas pessoas que não tinham conhecimento de Deus, Estavam negando a ressurreição dos mortos, estavam negando que Cristo ressuscitou, E elas não tinham o conhecimento de Deus. Efésios 4, do verso 13 ao 14 diz, que nós precisamos ser maduros, Nós somos ensinados através da palavra de Deus para que nós atinjamos a medida da plenitude de Cristo, com o propósito de não sermos como crianças, levados de um lado para o outro, nem como uma onda, jogando-nos de lá para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, quando nós nos firmamos na palavra de Deus, quando nós estamos sendo ensinados na doutrina da palavra de Deus e estudando realmente, nós não seremos levados por ventos de doutrina, Se alguma pessoa vier algum dia falar para você alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, você vai estar firme na palavra, porque você conhece as Escrituras. Mas se você não conhece a Bíblia, e a pessoa chega para ti e vai dizer assim: não sei o que, Cristo não ressuscitou, e aí, como é que você vai responder? Como é que você vai ter a firmeza? Nós precisamos estar firmes na doutrina. Para algumas pessoas, a palavra doutrina é algo assustador. Doutrina, é algo assustador, mas a doutrina são os ensinamentos de Deus, Nós precisamos aprender as doutrinas da palavra de Deus. Por que as coisas são, por que a Bíblia ela é inspirada por Deus, Por que precisamos estudar as doutrinas para estarmos firmes
e inabaláveis. E meus irmãos, concluindo, tenhamos cuidado, né? Essa é uma aplicação para as nossas vidas. Tenhamos cuidado com as más conversações, com os falsos ensinamentos, com coisas inéditas que você vê por aí. Uma revelação aqui que só eu tive. Cuidado com essas coisas que parecem ser muito originais, né? Porque elas podem ser falsas, ensinar coisas erradas. Estude a Bíblia com afinco, leia bons livros, né? Escute bons sermões, cresça no conhecimento do Senhor, para que não seja enganado por falsos ensinamentos, mas seja um crente maduro no Senhor. E hoje, meus irmãos, nós aprendemos que a ressurreição ela é fundamental para o nosso viver, o viver cristão. Sem ela nada faria sentido. Os falsos ensinamentos que falam contra a ressurreição, que falam contra Cristo Jesus, são danosos e prejudiciais. E eles precisam ser combatidos pela palavra de Deus e pela verdade que Cristo Jesus ressuscitou. E essa é a nossa esperança. Há esperança para nós crentes. Existe um amanhã, né? Existe um futuro para nós. Portanto, nós vivamos com responsabilidade a nossa vida hoje, crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.